Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta videoaula do segundo módulo de matemática. Nessa videoaula vamos utilizar o plano cartesiano para representar o gráfico de uma função, pois isso nos ajudará a observar o seu comportamento nos próximos conteúdos. De modo geral, para construir o gráfico de uma função nesse momento, seguiremos os seguintes passos quando o domínio for um conjunto finito, ou seja, limitado por uma quantidade de elementos. Na primeira etapa, nós construímos uma tabela na qual devem aparecer os valores de x que pertencem ao domínio, todos eles. E em seguida, nós calculamos os valores de y através da função que foi dada. Na segunda etapa, nós vamos representar cada par ordenado x e y da tabela por um ponto no plano cartesiano. Então vejamos alguns exemplos. Nessa situação, eu estou pedindo para construir o gráfico da função, dada pela função igual y igual a 2x, com domínio d igual a -3, -2, -1, 0, 1, 2 e 3. Observem que aqui eu já coloquei a tabela com todos os valores do domínio, então esse é o processo inicial que vocês devem fazer também. E aqui abaixo da minha coluna que tem os valores de x, eu vou colocar os valores de y deles, que eu vou obter ao substituir cada x desse na função que é y igual a 2x. Então, quando meu x for -3, eu vou multiplicar aqui na função, para obter o y, eu vou multiplicar esse x por 2. Então, -3 vezes 2, nós vamos obter o -6. Quando meu x for -2, faremos o mesmo processo e vamos obter -4. Quando o x meu for -1, nós vamos obter -2. Quando meu x for 0, obteremos o 0 também, porque 2 vezes 0 é isso. E aqui, quando meu x for 1, vai ficar 2 vezes 1, que dá 2. Quando meu x for 2, vai ficar 2 vezes 2, que resulta em 4. E quando meu x for 3, vai ficar 2 vezes 3, que a gente vai obter 6. Então, estes valores é que vão compor os pontos que vamos representar no plano cartesiano. Então, pessoal, aqui basta a gente agora localizar cada ponto que vai ser definido pelo x e o y da tabela. Observem que aqui, neste caso, o nosso primeiro ponto ele tem as coordenadas de x igual a -3 e o y dele é -6. Ou seja, eu terei um ponto de abscissa -3 e de ordenada -6. Ao dar Enter, vocês podem observar que o ponto foi localizado aqui, no terceiro quadrante, porque as coordenadas desse ponto são negativas. O próximo ponto será o de coordenadas -2 para x e -4 para y. Então, vou ter este ponto B com essas coordenadas dadas. O próximo ponto tem a abscissa igual a -1 e a ordenada igual a -2. Então, nós teremos aqui este ponto, que é o ponto C. Em seguida, nós teremos o ponto de coordenadas 0 e 0, ou seja, x vai ser 0 e y vai ser 0. Assim, ele será um ponto que está sobre a origem do plano cartesiano. Em seguida, nós temos o ponto de coordenadas 1 e 2, que dá esse ponto E. Em seguida, nós temos o ponto de coordenadas 2 e 4, que resulta nesse ponto F. E, por fim, o ponto de coordenadas 3 e 6, que vai resultar no ponto G, representado aqui. Então, portanto, pessoal, o gráfico dessa função é representado por este conjunto de pontos. Observem que eles têm uma tendência linear, pois daria para a gente construir uma reta que passa por todos. Mas, nesse caso, a gente não pode criar essa reta, pois para essa função, o seu gráfico só é descrito por esses pontos aqui. Lembre-se que ao representar uma reta como gráfico de uma função, nós estaremos considerando uma infinidade de pontos existentes, pois existem infinitos pontos que pertencem a uma reta. Veremos ainda mais à frente quando poderemos a gente representar o gráfico de uma função por uma reta. Bom, no caso em que o domínio é um conjunto infinito, nós procederemos da seguinte forma.
Construiremos uma tabela na qual aparecem os valores de x que pertencem ao domínio da função e vamos calcular também a imagem desses valores através da função. É óbvio que não construiremos uma tabela para todos os valores que pertencem ao domínio, porque ele é infinito, né? Mas a gente vai utilizar alguns valores para a gente ter uma ideia do comportamento do gráfico, se ele vai ser uma reta, se ele vai ser uma parábola, se ele vai ser uma curva exponencial, que a gente vai ver também mais à frente quando estudarmos função exponencial. Neste exemplo, temos a mesma função anterior, porém o nosso domínio é um intervalo fechado, de -4 a 4. Nesse caso, para o domínio, só podemos adotar valores para x que estejam dentro desse intervalo. Então, por exemplo, o valor -5 ou 5 não faz parte porque são valores que ultrapassam os limites desse intervalo. Além disso, o seu gráfico deve representar também apenas elementos que pertençam a esse intervalo no plano cartesiano. Observe nessa tabela que eu tomei alguns valores inteiros que pertencem ao domínio dessa função, que é o intervalo fechado de -4 a 4. Eu já adicionei também a imagem de cada valor, que podem observar aqui nessa tabela, que será obtido multiplicando cada x por 2. Então, o y foi obtido assim, nessa situação. Observem aqui que o -4, ao substituir na função, resulta em -8. No caso, quando o meu x for 2, ao substituir na função, eu vou obter 4, e assim em diante. Então, aqui eu estou pegando valores inteiros que pertencem ao intervalo. É claro que existe uma infinidade de valores que pertencem a esse intervalo, mas vou pegar só os inteiros para ter uma ideia de como que esses pontos eles se organizarão no plano cartesiano. Agora vamos então representar o gráfico dessa função no plano cartesiano. Primeiramente, nós vamos localizar os pontos que encontramos anteriormente ao substituir cada x inteiro na função. Observe que os valores estão aqui embaixo na nossa tabela. Então, nós temos aqui o primeiro ponto de coordenadas -4 e -8. Não apareceu aqui porque o meu zoom está muito alto, então vou diminuir aqui o zoom. Observe que ele apareceu aqui. Depois, vou obter o ponto de coordenadas -3 e -6, que ao localizar no plano cartesiano terá essa posição. O ponto de coordenadas -2 e -4. O ponto de coordenadas -1 e -2. O ponto de coordenadas 0 e 0. O ponto de coordenadas 1 e 2. O ponto de coordenadas 2 e 4. O ponto de coordenadas 3 e 6, e o último ponto de coordenadas 4 e 8. Agora, como o nosso domínio é composto por um intervalo que possui infinitos valores, podemos então unir esses pontos por uma linha reta, ou nesse caso, por um segmento de reta, que a grosso modo podemos dizer que é um pedaço da reta. Logo, o gráfico para essa situação aqui seria um segmento de reta que vai do A até o ponto I, ou seja, seria todo esse pedaço da reta que eu estou representando aqui. Aqui neste exemplo é possível representar essa função por este segmento de reta, uma vez que entre cada um desses pontos que tem coordenadas inteiras, existirá uma infinidade de pontos cujas coordenadas são dadas por números racionais e irracionais. Como não iremos representá-los um a um, a gente pode então usar a ideia representada por um segmento de reta para indicar essa infinidade de pontos existentes. Lembre-se, no exemplo anterior, o domínio da função era dado por um conjunto finito de pontos. Por isso, o gráfico dela era apenas representado por aqueles pontos. Vejamos mais um exemplo. Neste exemplo, a função é a mesma, y igual a 2x, ou seja, cada imagem será o dobro do valor de x. Mas o domínio agora é o conjunto dos números inteiros, que é um conjunto infinito também. Mas cuidado nessa situação, pois apesar de ser um conjunto infinito, o seu gráfico não será representado por uma reta. Aqui eu também coloquei uma tabela contendo alguns valores para x e os seus respectivos valores para y. Observem que para cada valor de y,
eu associei ao dobro do valor de x que ele possui, ficando então essa tabela. E nesse caso, a gente poderia adotar mais valores, mas aqui eu só utilizarei estes para ter uma ideia do gráfico da função. Bom, pessoal, aqui já apresento para vocês todos os pontos que pertencem ao gráfico dessa função, representados no nosso plano cartesiano. Vejam que o gráfico dessa função possui uma infinidade de pontos também, mas todos eles espaçados entre si. Por isso, os pontos não podem ser ligados por uma reta. Apesar de que, se observarmos a uma certa distância, esses pontos eles parecem unir, né, formando uma reta. Mas isso aqui é só uma ilusão, porque não existem esses pontos entre eles. Mas caso consideremos o conjunto do domínio sendo o conjunto dos números reais, a coisa muda de figura. Neste exemplo, estamos considerando a mesma função, y igual a 2x, mas com domínio agora real. Então, procedemos da mesma forma. Nós vamos substituir alguns valores que a gente conhece do nosso domínio na função, e aí a gente vai obter as suas imagens, e em seguida vamos representar esses pontos no plano cartesiano. Aqui a tabela obtida vai ser a mesma, mas veremos que o gráfico dele vai modificar. Bom, pessoal, primeiro a gente vai representar então os pontos no plano cartesiano. Vejam que aqui eu já localizei esses pontos, né? Por exemplo, o ponto de coordenadas 0 e 0, que está na origem, o ponto de coordenadas 2 e 4, né? Que está aqui nessa posição, o ponto de coordenadas menos 4 e menos 8, que está aqui. Então, todos os pontos que eu tenho aqui, né, determinados pela tabela, estão representados no nosso plano cartesiano. Agora, do fato de que o domínio é o conjunto real, então a gente pode unir todos esses pontos que estão alinhados por uma única reta. Nesse caso, usamos uma linha reta porque o nosso domínio é ilimitado, assim como uma reta que não possui início e nem fim. Então, escolhendo aqui dois pontos quaisquer, eu posso construir essa reta que vai representar então um gráfico para essa função. Se eu diminuir aqui o zoom, vocês podem ter uma ideia de que o gráfico dessa função realmente é uma linha reta e que passa por esses pontos que a gente determinou. Existirá uma infinidade de pontos aqui também que não representei, mas manualmente, igual como foi feito aqui anteriormente, mas que estão simbolizados pelo desenho dessa reta. Bom, pessoal, estes exemplos foram para ilustrar procedimentos gerais que a gente pode utilizar para construir o gráfico de uma função. E para que vocês também observassem a diferença do gráfico de funções para cada tipo de domínio que elas possam apresentar. Fiquem também atentos ao enunciado da questão, porque dependendo da situação, a gente pode ter o gráfico que é um conjunto de pontos, um segmento de reta ou uma reta. Ou a gente pode ainda ter um gráfico da função que é uma curva, né? Uma parábola, que vocês já devem ter estudado um pouco sobre isso. Mais à frente, quando a gente estudar as funções afim, quadrática, exponencial e logarítmica, veremos que tem técnicas específicas para a construção dos seus gráficos, que são diferentes dessas que eu apresentei aqui. Mas, ainda assim, vocês podem utilizar essas técnicas para construir o gráfico dessas funções. O nosso último exemplo aqui, eu inicio fazendo a seguinte pergunta. Todo gráfico representa uma função? Bom, então para ajudá-los a verificar uma resposta para essa questão, iremos analisar os gráficos abaixo que possuem domínio dado pelo intervalo fechado, A, né, que é de 1 até 8, e contradomínio, que é o intervalo fechado de 2 a 10. Observem que o contradomínio só nos informa quais são os possíveis valores da imagem que essa função pode assumir. Não é necessário que todos eles sejam imagem de algum x do domínio. Nesse exemplo, não temos uma lei que define cada relação entre os conjuntos ou intervalos A e B. Mas a partir do gráfico aqui representado, a gente pode dizer se é ou não uma função. Para isso, basta observarmos se todos os elementos do domínio representados pelo intervalo A, aqui no caso, estão associados a apenas um elemento do contradomínio B. Por exemplo, no gráfico representado na alternativa A, ele é uma função?
A resposta é não, pois observe que do valor x igual a 6 até o x igual a 8, vários números não possuem imagem, porque não tem pontos associados a eles. Por exemplo, o 8 e o 7 não tem nenhum ponto associado a eles, aqui nesse caso. Outra técnica infalível é traçar retas paralelas ao eixo y no gráfico da função e observar se para cada valor do domínio as retas traçadas cruzam em um único ponto do gráfico. Se isso ocorrer, então é uma função. Então, nesse caso aqui, ao traçar as retas paralelas ao eixo y, observem que do intervalo 6 até o 8, as retas não cortam nenhum ponto do meu gráfico aqui. Então, nesse caso, essa situação aqui, ela não é função se a gente considerar o intervalo fechado A, que vai de 1 até 8. No caso, se a gente considerasse o intervalo de 1 até 6, aí sim seria função, porque todas as retas cortam o gráfico em um único ponto. Vamos então agora à alternativa B. Ela é uma função? A resposta é sim, pois todas as retas traçadas aqui paralelas ao eixo y e que cortam o gráfico dessa função, que é um segmento de reta, isso vai acontecer em um único ponto. E isso ocorre para todos os valores do meu domínio, que vai do 1 até o 8. Portanto, é uma função. Vejamos agora a alternativa C. Ela é uma função? A resposta é não. Apesar de que todos os valores do domínio da função possuem imagem para alguns valores do domínio, vai acontecer deles estarem associados a mais de um elemento do contradomínio. Vejam que ao traçar aqui as retas paralelas ao eixo y e que cortam o gráfico da função, que é uma circunferência aqui nesse caso, isso vai acontecer em dois pontos distintos. Isso indica, portanto, que esses valores de x têm duas imagens que são os y desses pontos. Assim como temos um valor do domínio com mais de uma imagem ao mesmo tempo, isso aqui a gente pode concluir, então, que não é função. Por último, a alternativa D. Ela é uma função? A resposta é sim. Observem que se traçarmos retas paralelas ao eixo y e que cortam o gráfico aqui dessa função, isso sempre vai acontecer em um único ponto. Logo, cada elemento do domínio está associado a um único ponto do meu contradomínio. Além disso, as imagens são valores que pertencem ao contradomínio da função. Vejam que tem todos os pontos aqui do gráfico dessa função estão variando apenas no intervalo de 2 a 10, que é o contradomínio dessa função. Portanto, a gente diz, então, que este exemplo é função. Bom, pessoal, então é isso que tínhamos aqui para essa videoaula. Esses são os exercícios sobre o tema aqui apresentado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo via WhatsApp ou na sala virtual nossa no Classroom. Bons estudos e até a próxima videoaula.